Beleza, beleza. Depois dessas grandes explanações aqui do Ciro Gomes, muito esclarecedoras, a gente agora vai fazer uma roda de perguntas. Na verdade, a gente escolheu essas perguntas antes da atividade começar e durante a atividade. Elas foram, né, escritas pelos convidados aqui, pelos que estão aqui presentes, e a gente sorteou algumas e vai pedir, eu acho que para ficar mais democrático, inclusive para o debate, para facilitar para o debate também, a gente vai pedir para que a pessoa que for sorteada leia a pergunta. A gente tem um microfone sem fio e a gente vai levar para essa pessoa esse microfone para ela ler a pergunta e fazer a pergunta diretamente para o Ciro. Ou para os demais professores, Pedro Fassoni e a Mariana Jansen. Você vai? A primeira pergunta é do Nuno Coelho. Boa noite, meu nome é Nuno, eu sou aluno do mestrado em Direito aqui na universidade. E a pergunta que eu queria fazer ao Ciro é que hoje o maior problema que a gente tem, um dos maiores problemas é a dívida pública que escala, já está por volta de 70% do PIB. Como o Ciro, como governador do Ceará, enfrentou um problema parecido com a dívida imobiliária do Estado, gostaria de ouvir dele quais são as medidas que deviam ser tomadas para equacionar esse problema, para além de uma reforma fiscal ampla e de uma auditoria da dívida. Respondo. Lá no Ceará, não sei se é isso que você ouviu falar, eu tinha uma sanidade fiscal única no Brasil. Nós fizemos um trabalho muito forte e tal. Então, o que é que eu percebi? Eu tinha uma perda dos governos anteriores da dívida mobiliária do Estado. Essa dívida... E como a dívida estava meio micando, ela tem um mercado secundário que a dívida do Ceará estava com 30%, 40% de deságio. E a gente pagando esse juro maluco brasileiro e tal. Então, o que eu fiz? Eu peguei a corretora do banco na época e mandatei a corretora com dinheiro do caixa do Tesouro para entesourar 100% da dívida mobiliária. E fui fazendo devagarinho, pequenas quantidades, para não perder o deságio. E consegui essa proeza. Foi o único caso. Então, tirei a dívida mobiliária do Estado e não esterilizei para um eventual futuro governador que precisasse, como aconteceu, ficou guardado lá. Então, evidentemente, no caso brasileiro, não é possível pensar em fazer 100% como eu fiz lá no Ceará. Mas é necessário fazer. E eu até deixei para as perguntas, porque as pessoas que querem me desqualificar, com a minha ajuda muitas vezes, elas querem falar do meu temperamento e das ideias que eu tenho sobre a dívida. Então, é o seguinte, em inglês, vamos lá. Em inglês, o que nós precisamos fazer é Asset Liability Management. Então, você pode olhar que os grandes bancos, todos eles têm um departamento de Asset Liability Management, o que é absolutamente normal no mercado. Então, você tem que fazer um movimento de sinalizar ao mercado sanidade fiscal, aquele conjunto de providências aqui, de um sistema tributário mais progressivo, uma previdência que ainda que adiada para não ter medo da transição, para entrar em vigor gradualmente a futuro. Meu corte eu proponho 44 anos, mas isso é negociável, eu quero substituir do regime de repartição para o regime de capitalização. Enfim, eu não podia falar tudo que eu ando pensando aqui, mas estes sinais não revertem expectativas da sanidade a futuro, ex tunc, como diria você, um estudante de direito, né, a futuro. Então, eu posso começar a precificar ex ante os efeitos desta solução a futuro, eu posso começar a precificar. E em qualquer circunstância, eu sustento comovidamente que a taxa de juros Selic brasileira, que é piso de todas as outras, não é só que ela indexa um terço da dívida, ela é piso para todas as outras, e o número de swap cambial, que é uma molecagem, que a delicadeza dela não explicou, é a seguinte, não é negócio de fiz um negócio, o nome disso é hedge, que você compra e paga um seguro para eventual desvalorização cambial. Swap cambial é uma molecagem muito pior. É assim, o mundo inteiro sabia que o real ia se desvalorizar quando passasse a eleição. O mundo inteiro sabia. Eu, que sou ignorante, que escrevo para a Carta Capital, toda semana tinha lá no meu artigo, botando ou num post-script ou no meio do texto, que ia ter esse problema. E o mercado, são 5, 6, 8 operadores, 13, olhe lá, o mercado também sabia. Aí o mercado disse para o Banco Central, o dólar vai para R$4. O Banco Central diz assim, vai não, vai ficar em 2,30, 2,70. Vai sim. Aí o Banco Central diz, vai não. Aí disse, então vamos apostar? Vamos. Se der 4, eu te pago a diferença. Isto é que é swap cambial. Aí deu 110 bilhões de reais a brincadeira desses calhordas. Né? Infelizmente é isso. Sabe, 110 bilhões de reais foram agora, neste ano de 2015, né? Num ano trágico para o país. Agora, a taxa de juros Selic
vou afirmar, para argumentar, que ela estava correta há 6 meses atrás, quando ela foi posta. 8 meses atrás, quando ela foi posta. Não estava. Por quê? Tem um tempinho, eu posso... Economista, ela, a inflação brasileira, ou a ilusão de ótica da inflação que nós temos aí, não é uma inflação de demanda, definitivamente. Porque o que é inflação de demanda? Eu compro o dinheiro que eu tenho no bolso, mais o crédito que eu tenho na praça. Se eu encarecer o crédito que eu tenho na praça, teoricamente, eu diminuo a demanda agregada e posso comprar só o que eu tenho no bolso. Para isto, eu tenho que dizer que a soma da demanda da minha renda com a soma da demanda do crédito que eu tenho, comprem mais do que a minha capacidade de produzir, gerando o que eles chamam de hiato de produto. Ora, ninguém sabe fora do livro o que é hiato de produto, a não ser eu, que fui ministro da Fazenda. O real deu 0 de inflação em julho e deu 3% de inflação em agosto. Por quê? Porque, como a inflação era um tributo muito pesado, imediatamente a população acha que aquilo é só para ganhar eleição, vai todo mundo ao mercado. Então nós estamos trabalhando a 3 turnos, com 100% de capacidade instalada ocupados, e ainda assim haja o desabastecimento e várias coisas. Isto é hiato de produto. Neste momento o Brasil está com 34% da sua capacidade de produção parados. Então nós não temos hiato de produto, não tem inflação de demanda a justificar. Essa inflação de custo. Por quê? Porque a nossa economia é extremamente sensível ao câmbio. Diretamente, porque nós não temos política industrial de comércio exterior, e aí compramos 80% da química fina do nosso remédio do estrangeiro. Se eu comprava 1 quilo de acetil salicílico para fazer melhoral, né? Para fazer melhoral novo, hein? Para fazer uma cibalena, né? Se eu compro uma tonelada a 2,40, eu agora compro a R$4 por dólar, mesmo que ela custe $1 só, o preço do remédio vai subir. Se eu compro diesel, porque eu não tenho política de verticalização da produção aqui, o preço do ônibus vai subir. Lá vai 20 centavos, aí vocês vão brigar no meio da rua, o negócio dos 20 centavos, mas vai subir, porque o diesel subiu, percebe? Ou então vai desfinanciar o setor. Essa é a tragédia. E aí nós temos uma falsa inflação, que na verdade é uma mudança de patamar de preços relativos, once and for all, que eles resolveram enfrentar como se... Isso é mentira. Eles resolveram aumentar o cupom dos bancos, só isso. Certo? Só aumentar o cupom do banco. Imprudentes, porque neste galope o próximo ciclo de crise é uma crise dos bancos. É uma crise dos bancos. Então tem que desarmar a bomba. Mas para argumentar, se 14,25, 6 meses atrás, estava correto para uma inflação que se projetava a 11 a futuro, hoje esta taxa está subindo. Porque a inflação projetada há 12 meses, sobre a qual ela não incide sobre o passado, ela incide sobre o futuro, é próximo de 6. Olha, cavalice, nós estamos derrubando a democracia brasileira, derrubando um presidente da República, aprofundando uma depressão econômica, e o Banco Central ontem se reuniu e manteve a taxa de juros, ou seja, continua subindo a taxa de juros. Tem que desarmar isso. Como? Comece trazendo ela para um patamar. Se reduzir 2 pontos hoje, não acontece nada. Insulta os economistas onde for. Se reduzir 2 pontos a taxa de juros hoje, não os daqui da mesa, qualquer de banco, qualquer um de banco, o economista chama para fazer um debate aqui. Chama para ver. Eles se rendem, sabem que não é de demanda, que a inflação não é de demanda. E 14,25, se cair para 12,25, segue sendo consistentemente a maior e não acontece nada. Só que sabe quanto é que isso aqui sinaliza em reversão de expectativas sobre política fiscal? 140 bilhões de reais. Aí você vai achando o caminho, entendeu? Pega 80%, 80 bilhões de reais em 4 anos, vamos pensar que mandato. 80 bilhões de reais em formação cultural. Eu estou apaixonado pelo auditório. Formação cultural. Não é verdade que a Petrobras teve retenção de tarifa. E porém não a mercado. Não a mercado. O petróleo hoje custa $30 o barril que nós estamos vendendo para o estrangeiro. E a Petrobras está autorizada a cobrar do consumidor brasileiro $98 o barril. Está tendo um cupom fora mercado. Essa turma é boa da conversa de gogó de mercado. Se ela tivesse a mercado, ela estaria vendendo o barril de petróleo a $30. Mas como ela é politicamente controlada por nós, brasileiros, ela está tendo a faculdade de cobrar do mercado doméstico brasileiro $98 o barril. O que é que eu estou propondo? Pegar 18 desses dólares, $18 agora, até já passou a hora, pegar 18 desses $98 e transformar no aumento da CID, que não precisa de Congresso. Tudo num conjunto de reversão de expectativa. Emitir 50 bilhões de reais de títulos conversíveis em debêntures, conversíveis em ação, e capitalizar o plano de investimento da Petrobras. A ideia era reverter expectativas
propus isso tudo por escrito aí, não precisa do Congresso. E pegar 50 dos 380 bilhões de dólares, que o PT, a turma do PT pensa que você pode pegar esse dia da reserva e construir ponte aqui, aumentar salário. Não pode. Por quê? Porque o dólar veio para o Banco Central, o Banco Central entregou os reais correspondentes a esse dólar, seja para o que ele quer, e guarda esse dólar nas reservas. Se você investir diretamente esse dólar aqui, um dólar vira 2, isso é inflação. Então, mas você pode perfeitamente fazer um fundo de reestruturação de passivos de empresas brasileiras estranguladas mediante um programa de retenção de emprego e de expansão de investimento, caso a caso, via crédito. Risco cambial está esconjurado, o hedge seria por conta deles, e não tem efeito fiscal porque é crédito. Por exemplo, o grupo Gerdau, nosso concorrente aí na CSN, está com passivo estrangulado, seu negócio é bom, mas o juro brasileiro está estrangulando. Mediante a retomada do processo de investimento do grupo Gerdau, etc., ele poderia, esse fundo soberano, tomar dinheiro emprestado, o risco cambial dele, e fazer uma reestruturação, trocando juro nacional por juro internacional e prazos brasileiros, à vista, overnight, por prazos internacionais. Isso os chineses teriam interesse em botar um por um e tal. Enfim, tem muita coisa para fazer, ainda sem o Congresso, para reverter expectativas. Se reverter expectativa, o Brasil vai surpreender o mundo. A gente tinha condição de virar o jogo no segundo semestre desse ano. O problema é catatonia política absoluta. Vamos para a próxima pergunta. Informação cultural. Quando Fernando Henrique tomou posse, Só um minuto. A dívida correspondia a 38% do PIB. E ela tinha sido constituída com correspondência, porque a dívida, teoricamente, é para corresponder a algum ativo, teoricamente. Então, nós tínhamos um ativo, que era o Brasil-Brás. Com esse 38% do PIB de dívida, nós fizemos a Petrobras, a Eletrobras, a Siderbras, a Telebrás, a Estradabrás, enfim, tudo Brás. E aí estava em 38%. O senhor Fernando Henrique, nesta brincadeirinha de brincar de neoliberalismo, não sei o que e tal, em 8 anos trouxe a dívida, isso demorou 500 anos, tá? Em 8 anos da maluquice, o Fernando Henrique trouxe de 38% para 78% do PIB a dívida, tendo ainda desmobilizado 100 bilhões de dólares nas privatizações, né? E reduzida a taxa de investimento a menor da história desde a Segunda Guerra Mundial. A próxima é Gabriela Perini. Meu nome é Gabriela Perini, eu sou da Filosofia da USP e eu vou ler a pergunta, né? Historicamente, as pessoas trans e travestis estão excluídas da sociedade desde a infância. A primeira barreira é a família, que chega a expulsar de casa criança ou adolescente trans ou travesti. A segunda barreira é a escola, que ignora o nome social e o bullying que essa criança vai sofrer, além de criar atrito em relação ao uso dos banheiros, que é bastante polêmico. Sem apoio, muitas pessoas vivem nas ruas e se prostituem, né? É até senso comum achar que travesti é necessariamente uma prostituta, né? Existe esse senso comum que decorre disso, né? A pessoa não tem onde morar, não tem emprego, então ela vai se prostituir para poder sobreviver. Quando muito, se arruma um subemprego, principalmente no telemarketing, né? Então, tendo em vista o governo Dilma, fica a pergunta: como lidar com a bancada evangélica e cristã e avançar a discussão de gênero e sexualidade nas escolas e garantir o direito básico ao nome social, né? Coisa que eu acho importante para incluir essas pessoas no debate democrático. E sabendo que você está estudando astrofísica, eu te deixo a pergunta um pouco filosófica. O tempo e o espaço existem na natureza de fato ou eles são só mecanismos mentais para a gente compreender os fenômenos? Para tudo mais, né, para as questões tributária, previdenciária, reforma política, etc., a minha lógica de superação de impasse é essa lógica que, em parte, eu descrevi aqui, mas a principal força diluidora ou atenuadora do impasse do presidencialismo é a força na rua. Você se eleger moderando a promessa, como eu tinha dito, e todas as horas que houver um conflito com as estruturas representativas, você saber que o seu lado indisponível é aquele da rua. O que não quer dizer uma relação demagógica, mas uma relação de camaradagem consciente. Nestes assuntos, eu, por exemplo, Ciro Gomes, já cometi tanta bobagem, tanto erro. Uma vez, vou contar assim, talvez a primeira vez que eu aprendi que a gente tem que ser generoso e se livrar de uma carga de preconceitos que você é transmissão de cultura. Você vai aprendendo a fazer piada machista e não sei o quê. Enfim, uma vez, foi a primeira vez que eu entrei em choque com a minha própria autorreferida generosidade e autoestimulada tolerância.
um grupo neonazista aqui em São Paulo matou a chutes um migrante cearense. E eu fui, a família me procurou, desesperada, e eu tive que mandar buscar o caixão, não sei o que, fiquei muito comovido, muito zangado, e a imprensa veio falar, e eu desse jeito estúpido de ser, estou melhorando um pouquinho, mas não é muito, né? Eu disse, isso é coisa desses magode de viado, não sei o que e tal. E aí tem um grupo lá na Bahia, meu nome, meu Deus, eu devia me lembrar, porque foi essencial para minha vida. Ele me conhecia do meu trabalho, mas ele me censurou brutalmente, e eu, caramba, tem toda a razão. Hein? Luiz Motti. Hein? Grupo Gay da Bahia, Luiz Motti. Ele mudou minha percepção. Então, a gente reproduzir cultura sempre vai acontecer. É a mesma coisa, por exemplo, do aborto. Eu tenho uma opinião clara sobre o assunto. Eu acho que o aborto é uma tragédia humana, de saúde, moral, religiosa, tudo. Mas eu acho que o Estado não tem nada a ver com isso, a não ser prover assistência para quem eventualmente cair nessa tragédia. Isto me põe em colisão. Eu estou aqui um militante livre numa universidade. Isto me põe em colisão com vários interesses, inclusive, aspas, nobres da sociedade brasileira. Por exemplo, a CNBB. Né? Então é preciso, de um lado, um presidente da República que tenha clareza de que ele não é o dono da verdade, mas tem que haver esse presidente tem que se colocar como mediador destes conflitos. Absolutamente mediador desses conflitos. E os valores terão sido eleitos antes. A tolerância, o respeito, o pluralismo, né, a compreensão da diversidade, mesmo que a sua formação ainda lhe peça um tempo melhor para refletir. Quando você fala, toma um susto. Pela voz. E aí, achei lindo. Percebe? Mas assim, cada um de nós precisa de um tempo. Não é simples, não é fácil ser politicamente correto. Coitada da Marina, que é neopentecostal, essa coitada, né? Essa vai ser cobrada publicamente pelo Malafaia, que a denominação dela é do Malafaia. Então, tolerância, paciência, respeito à coisa, e o presidente tem que se colocar como mediador desses conflitos. E em nenhuma circunstância aceitar retrocesso em matéria de costume no país. Próxima pergunta. Repare bem, eu fui cretino com a menina lá no MIT. Não, foi em Harvard. Eu fiz uma palestra no MIT, outra em Harvard, e agora estou na PUC, estou bem acompanhado. Eu fiz uma provocação porque essa questão da fundação do tempo e espaço no Big Bang é um conceito físico, de astrofísica. Porém, a filosofia, e mesmo a filosofia, quando posta em questões do quântico, do universo quântico, do não infinitamente grande, mas o Big Bang é infinitamente pequeno. Então, eles param numa coisa que é muito conveniente. Eles falam, não faz sentido falar no antes, portanto, o tempo e espaço é uma grandeza única, porque o tempo e espaço, como tecido, são fundados no Big Bang. E o antes? Ele diz, não, o antes é a singularidade. Aí, o que é a singularidade? Não sabemos. Então, filosoficamente, é possível você cobrar um astrofísico, foi o que eu fiz com ela, para definir o antes. E hoje já há hipótese de multiverso, de que o universo seria um quantum de tempo e espaço eternamente em expansão e contração. Portanto, não faz sentido agora falar em antes, porque não há antes, é sempre. Vai e volta. Sabe lá, né? Alô? Foi. A próxima pergunta é do Ricardo Begosso. Boa noite. Meu nome é Ricardo, eu sou estudante de Direito lá do Mackenzie. Minha pergunta é bem curta e de um leigo, porém interessado. E eu queria que você falasse um pouco sobre quais os caminhos que você acha que a gente pode adotar para lidar com a questão das desigualdades regionais no Brasil. Elas também estão sendo superadas. Enquanto o Brasil aqui da política, do Sudeste, fala em crise, etc., você tem também, como consequência desses últimos 12 anos, de uma inversão de tendências, etc., você tem que o Centro-Oeste já passou a renda per capita do Sudeste e do Sul. Sabiam? O Centro-Oeste continua sendo nosso sócio politicamente no discurso do pobre. Então, Norte, Centro-Oeste e Nordeste, a gente vai usar a força política do Centro-Oeste. Mas a renda per capita do Centro-Oeste já passou a renda per capita do Sudeste e do Sul. Já é a região mais rica. Como tem baixa densidade demográfica, os problemas ali são mais de infraestrutura. Mas você vai viajar, por exemplo, como eu conheço bem, Lucas do Rio Verde, se você fechar os olhos, pensa que está na Califórnia. Todo mundo rico, né? No Nordeste, não, ainda é muito pobre, mas também a desigualdade está diminuindo aceleradamente. Eu fico, às vezes me apaixono, chamei nome palavrão aqui, porque eu sei o que está acontecendo. Eu sei, assim, o salário mínimo aqui em São Paulo paga 3 de cada 100 trabalhadores, 4, olha lá. No Nordeste paga 7 de cada 10.
Se o salário mínimo a poder de compra valia $76 e passou a valer 320 num certo momento, explodiu a questão, o padrão de consumo dos meus irmãos lá. Quando havia uma seca contínua de 3 anos, como é que está acontecendo hoje, a história no Ceará que eu vi, eu tenho 58 anos de idade, eu vi, já político, secas em que a população a ela não restava outra alternativa a não ser invadir as cidades, ir nas feiras e saquear. Ou ocupar as grandes cidades em trajes em andrajos, e humilhado com aquela mão calejada de trabalho, pedindo esmola e humilhado. Eu vi tudo isso, isso não existe mais. Então é muito fácil em abstrato um canalha, filho da puta, falar em reduzir o valor do salário mínimo, quando isto não é um objeto da vida das pessoas. Então é preciso lutar violentamente, e aí você tem coisas concretas. Por exemplo, infraestrutura. Você tem uma elite empresarial riquíssima lá. Riquíssima, que sonha com Miami, que não tem nada a ver com essas coisas que eu estou falando. E não é com eles que a gente vai fazer. Aí você tem duas questões. Você tem universidades que se expandiram dramaticamente, também nessa quadra. Se expandiram dramaticamente. Só no Ceará foram 3 universidades novas e mais 16 centros de formação de nível médio profissionalizante, de alta linhagem de qualificação. Se você agregar a isso crédito, assistência técnica, capacitação gerencial, um programa vamos dizer, de incubadora de empresa que nós fizemos, são dezenas, centenas de empreendedores que vão fazer. E a infraestrutura, você faz a água do São Francisco chegar, está chegando. Você resolve o problema de ferrovia, de vetor de logística. A Transnordestina está parando, eu sou presidente da Transnordestina, estava com 4.000 e tantos operários, tive que demitir agora quase 3.000, porque o governo atrasou o dinheiro conosco. Mas assim, você faz explodir uns potenciais que ninguém supõe que tenha. Por exemplo, o oeste do Piauí está produzindo soja com produtividade maior do que o Mato Grosso. Lá nesse eixo Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, na Bahia, explodiu a produção agrícola de alta linhagem também. Então você tem oportunidades extraordinárias. E aí você tem coisas graves. Por exemplo, na legislação de ciência e tecnologia brasileira, mesmo nas modernas, você tem que um grupo de pesquisa para acessar recursos dessas fundações de amparo à pesquisa, como é que chama? Não, a FAPESP é daqui de São Paulo, a federal. O CAPES. O grupo de pesquisa tem que ser encimado por um doutor. E o Nordeste não tem doutor. Então, se você fizer uma mudançazinha de que por 10 anos o grupo de pesquisa para acessar a CAPES pode ser chefiado por um mestre, pronto, já adaptou. E aí tem uma inteligência explosiva querendo essa oportunidade lá acontecer. Informação cultural. Todos os anos o Ceará conquista 30%, pelo menos, das vagas do ITA. Todos os anos. O reitor agora, outro dia, disse uma coisa muito lisonjeira para nós, que o ITA era uma escola de cearenses, por enquanto, localizada em São José dos Campos. Agora, essa turma não volta para lá. Não volta para lá, por quê? Porque as oportunidades não estão lá. E podem estar, com 1000 outras coisas. Aí a nova revolução industrial que a gente pode fazer. Tem biotecnologia, engenharia genética, uma nova farmácia, a tal complexo industrial da saúde, o complexo industrial de defesa. Isso desconsidera o locus, onde é que está, entendeu? É tão competitivo que desconsidera o locus. Mas precisa ter uma política. Né? Por exemplo, eu levei a indústria calçadista para o Ceará quando governador. Mas repare bem, na minha cidade, professora, tem 7 fábricas da Grendene, sabe essa sandália Raider? Sandália Raider, Melissa, não sei o que tem aqui na Oscar Freire. Né? Compre que dá emprego para o meu povo lá de Sobral. Eles têm 7 fábricas lá, mas o que? Toda a matéria-prima vem de Camaçari, passear até Sobral, e toda praticamente a produção, 70 milhões de pares são exportados, mais 250 milhões vendidos no Sudeste, volta, sai de Sobral. Para isso, o governo tem que fazer uma coisa que é imensamente desagradável, que é abrir mão de imposto, financiar a infraestrutura, diabo, senão não tem emprego. Mas isso você pode mudar. A próxima pergunta é do Luiz Henrique Costa. Luiz Henrique? Vou só ler a pergunta mesmo, né? Hoje, a mídia influencia muito nas conclusões tiradas pelo povo. E sabemos que a mídia no Brasil é controlada por algumas famílias que defendem seus interesses. Na Itália, existe o Canone, uma espécie de imposto televisivo para apoiar a TV pública. O Mário Covas, ele tentou colocar apenas R$1 de acréscimo na conta de luz para apoiar a TV pública brasileira. Houve movimentos contrários que não permitiram o prosseguimento do projeto. O Gilberto Gil, quando ministro da Cultura do Lula, também tentou criar a TV Brasil, que seria uma TV mais forte, até mesmo que a Rede Globo é hoje. O que você,
senhor, como um candidato que promete ter uma relação bem direta com a ala majoritária da sociedade, né, que é o povão, pretende projetar e implantar como presidente para restringir esse poder da mídia de interesses privados? Bom, isso é uma das questões mais explosivas do Brasil, porque nós temos, como Luiz disse já aqui, um sistema positivo, né, e uma Constituição rígida. Na América do Norte, tem a solução que mais me parece curiosamente similar à necessidade do Brasil, mas aqui fica praticamente, quer dizer, quase impraticável por conta da rigidez da nossa legislação. Mas é a proibição de propriedade cruzada de meios. Então isso seria o ideal, né? Não sou a favor de regulação de mídia, acho que a grande regulação da mídia é o controle remoto. Essa é a grande regulação da mídia. E no meu programa das outras campanhas, eu propunha a criação de fundos de fomento à criação de meios alternativos de produção artística e de jornalismo. Tem a ideia de financiar cooperativas de produtores culturais, cooperativas de jornalistas, para criar meios. E daquela data para cá, as coisas melhoraram muito para nós por conta da internet, né? Então, acredito que, para não fazer uma promessa mentirosa, é melhor moderar a promessa dizendo isto, né? Eu vou tentar, nem que seja para o futuro, 20 anos, 15 anos, sei lá, na lógica de atenuar os conflitos, proibir a propriedade cruzada de meios. Quem tem revista não pode ter jornal, quem tem jornal não pode ter TV, quem tem TV não pode ter rádio, quem tem rádio não pode ter portal de internet, né? Para o futuro, acho que vou ser derrotado, mas vou propor. Agora, ninguém me derrotará se eu tiver o privilégio de servir ao país na tarefa de financiar milhares, centenas, porque isso eu aprendi também que há no Brasil. Hoje, atenuado pela internet, dramaticamente, mas no passado, eu vi que havia uma mídia regional extraordinária, maravilhosa mesmo. Assim, você chega no Rio Grande do Sul, você tem horas e horas de debate político por dia. Por que tem lá e não tem nos outros? É questão cultural mesmo, né? O Roda Viva aqui, eu era freguês um mês sim, outro também. Desde que eu passei a pensar umas coisas e dizer umas coisas, me esqueceram. Não existe mais por Roda Viva aqui de São Paulo. Mas tudo bem, faz parte. Em compensação, também não assisto mais eles. Vocês assistiram o espetáculo deprimente, porém absolutamente importante de se assistir, da entrevista do Roberto Jefferson na TV Cultura? Assistam. É chocante, bota um pinico do lado ali. Eita, que agora eu fui longe. Porque dá vontade de vomitar, mas é uma radiografia, sabe, de um homem amargurado, sem perder o humor, irônico, absolutamente irônico, cínico, como ninguém pode ser, mas ele mostra o bucho exposto da política brasileira de hoje em dia. Sabe, fala assim do Eduardo Cunha, meu bandido predileto. É o único que tem a capacidade de ser bandido na altura do banditismo do Lula. E aí vai falando. Sim, dá vontade de vomitar, mas é preciso que vocês vejam. Como é preciso que todo mundo assista aquela sessão do impeachment na Câmara. É isso. É isso. Não, devagar. Eu compreendo a indignação, mas é muito delicado para uma corte judicial, e eu nem sou a favor da judicialização da política. Acho que nós assistiremos o Eduardo Cunha preso, mas agora não mais no contexto aonde ele devia ter sido. Depois dele cumprir a obra golpista, isso, exatamente, vai ser preso como aperfeiçoamento da tragédia grega. Pedro Henrique Marcondes. Crucificado de cabeça para baixo, o outro degolado. Pedro e Paulo. Viver, né? Boa noite. O senhor ilustrou muito bem a questão dramática da dívida pública, né, que cresceu absurdamente nos últimos anos sem um correspondente, sem um legado. Então, a questão é se é viável rever essa dívida pública, se é viável uma auditoria, quais são os riscos envolvidos, quando seria o momento e se você pudesse comentar também a questão do que foi feito no Equador em relação à dívida pública, a redução. É viável. A questão tecnicamente é viável. Eu me comprometi, inclusive, com um grupo de pessoas numa palestra que eu fiz no Sindicato de Engenheiros do Rio Grande do Sul, com um movimento sobre isso, de auditar. Mas a gente tem que prevenir isto. Por quê? De novo, minha amiga Marina, presta atenção no serviço. O mercado, essa entidade fantasmagórica,
ele tem mecanismos seja de precaução, seja de retaliação ex ante, muito graves. Então, o grande problema no Brasil é que você se elege em outubro e aposta em janeiro. Então, você tem 2 meses, praticamente o mês de outubro, novembro, dezembro, quase 3 meses, em que você pode ter uma fuga de capital muito grande. Então, é preciso ter atenção a isso. Não quer dizer se subordinar, mas precisa ter atenção a isso. Então, você tem que anteceder o compromisso de uma auditoria da dívida com a garantia de que toda ela será honrada até as conclusões finais da auditoria. E mais que isso, você tem que moderar a promessa, para não bancar o valentão, de dizer que a esta auditoria serão convocados os portadores terem participação nessa auditoria. Então, no Equador, foi feito, mais ou menos como eu estou lhe dizendo, mas foi anunciado no meio de um governo, que já estava com o Banco Central na mão, portanto, com o mercado de capitais, a conta de capitais mais ou menos sob controle. Não é o caso brasileiro nesse momento. E a Grécia fez no fundo do poço, que nem o Brasil fez com o Funaro. Nós fizemos com a externa, né? Com a interna nunca aconteceu. Mas com a dívida externa, o Brasil não tinha o dinheiro, simplesmente. E aí nobilitamos, fizemos um discurso de moratória soberana e tal, mas na verdade nós estávamos na pindaíba, não tínhamos o dinheiro para pagar. Não é o caso brasileiro também. Né? Não sei o que esses irresponsáveis farão, mas se você reduzir a taxa de juros e se você assumir, porque repare bem, esse tripé que a Mariana falou, isso é importante dizer aqui também em complementação, esse tripé, que é como se fosse ciência final, ele não é ciência, ele é um de vários métodos de você administrar a economia. Mas a ilusão aqui é que o despotismo esclarecido brasileiro quer colocar a economia num piloto automático imune à política. Qualquer um, a rigor, qualquer um pode ser presidente da República, mas o Banco Central, não. Minha amiga Marina já se rendeu, já prometeu autonomia no Banco Central. E isso é o fim da linha. Então não tem mais solução nenhuma se você fizer isso. Porque deste nível, estou te dizendo, a Dilma está caindo, se Deus quiser ela não vai cair por um milagre que eu estou esperando acontecer. Está caindo e o Banco Central ontem manteve a taxa de juros mais alta do planeta. No meio de uma depressão econômica, a pior da história moderna do Brasil. Acha pouco isso? Acha pouco esse nível de autonomia? E errada tecnicamente. Volto a dizer, o Instituto chama aqui uma coleção de economistas de qualquer banco para a gente conversar aqui na frente de vocês, para vocês verem como não dá para defender essa coisa. Então, repare bem, qual é o tripé? O tripé é superávit primário. Então, eu, Ciro Gomes, não posso mais ser poeta. Eu fui ministro da Fazenda, fui governador, fui prefeito de uma capital que é a 5ª maior cidade brasileira e o Ceará é o 8º estado brasileiro. E fui ministro da Fazenda, administrei a economia do Brasil. Eu não tenho um dia de déficit na minha carreira. Um dia sequer de déficit. Não, hoje paguei uma conta que não tinha um dia, paguei nenhum dia. Portanto, este é um valor importante. Mas não para isto. É um valor importante porque a sanidade fiscal dirá do nível de energia que essa unidade de Estado, essa nação, tem para interferir na infraestrutura, no domínio econômico, uma série de coisas, enfim, de fazer políticas anticíclicas, ou quer tal. Então é preciso ter saúde fiscal, a mais sóbria, a mais sadia, se for fazer o plenário, possível. Mas aqui no Brasil, a brincadeira de superávit primário anunciado com força de lei, com um ano de antecedência, é estúpida. Por quê? Porque se eu der manutenção preventiva a 1 quilômetro de estrada, eu faço a estrada funcionar competitivamente com o mundo, eu poupo vidas nos acidentes e eu, enfim, faço a economia. Então eu gasto 8 a 10 mil dólares por ano para manter essa estrada permanentemente em excelente estado. Se eu fizer 5 anos de economia em exercício fiscal ano civil, eu economizo 10, mais 10, mais 10, mais 10, eu economizo 50 mil dólares em 5 anos. E a estrada mata a gente, impõe um custo de transferência sistêmico 4 vezes mais caro, brasileiro em média, do que o custo de transferência internacional em matéria de frete rodoviário, mato gente, e no fim eu tenho que fazer 200 mil dólares de gasto para recuperar. Então eu economizei 50 mil para recuperar gastando 200 mil em 5 anos. Percebe? Então não é possível você fazer isso na conta de... Com respeito, tem que tomar muito cuidado essa coisa de politicamente incorreto, de novo. Você conta de padeiro. Aí lá vão com a Associação Brasileira dos Padeiros e diz assim, me respeite que eu sou um trabalhador, faço conta todo dia.
Entendeu? Você tem que tomar. Eu não sou educado assim, entendeu? Eu vou ter que aprender toda hora. Mas conta de padeiro, no sentido antigo que eu aprendi, é a conta simples. 2 mais 2, 4, mais menos 3, 1, e vamos que vamos. Então, é preciso rever o conceito de superávit. E em qualquer circunstância, é porque eu não tenho um gráfico. Se você fizer um gráfico, você passa um risco aqui, uma curva aqui, e faz assim, vamos plotar, eu já fiz isso, vamos plotar o gasto per capita de saúde no Brasil. Aqui está o padrão, nessa curva, aqui está o padrão dos países de renda média, como o Brasil. Isso já é um conceito perigoso, porque aqui nós temos distorções, por exemplo, pior concentração de renda do mundo, aquele primeiro quartil que a professora falava. Aqui você faz estatística, cabeça no forno, pé na geladeira, né, e a temperatura média na barriga tem de 6 graus, entendeu? Por isso que a Globo quase quebra. A Globo quebrou porque fez business plan de vender non-tradable, que é sinal de TV, tomando dinheiro emprestado no câmbio, naquela data. Portanto, ele não manipula, ele se engana, a intoxicação ideológica é mais grave. Né? Então, quando você fizer esse corte aqui, você tem gasto per capita em educação abaixo da média, gasto per capita em saúde abaixo da média, gasto per capita em defesa abaixo da média, e vai fazendo. Onde é que você vai encontrar no Brasil 2 gastos, um próximo da curva, mas já fora, e outro longe da curva, a ponto de não caber nem no gráfico. Esse daqui é Previdência, 70 bilhões de reais, e este fora do quadro, que fura o teto, 580 bilhões de reais de juro. Se você somar o que tem que rolar de principal, que nós não temos dinheiro para fazer, dá 1 trilhão com T de tapioca. E 200 bi. Então, vamos botar em perspectiva, se eu servir ao Brasil, vamos pôr em perspectiva tudo. Tudo mesmo. Não vai ficar uma receita sem ser criticada, não vai ficar uma despesa sem ser criticada. Generosa e aberta e transparentemente. E aí vai ficando evidente, sabe? Se você botar luz, todo mundo vai ver. Onde é que eu vou cortar, cara? Eu vou cortar no Bolsa Família, que gasta 15 bilhões de reais para atender 60 milhões de pessoas, com 3 refeições, cara. Isso é comida. Cortou, o cara passa fome. Cacete! Não é possível. E cortaram agora no orçamento da dona Dilma. E a gente fica ababacado? Não é possível. É isso que está vindo para cima do Brasil. E vai entregar 570 bilhões de reais para meia dúzia de rentistas. 10 mil famílias são destinatário final. Trata-se disso. Se você assistir um tatu em cima de um toco, meu irmão, alguém botou. Porque tatu não sobe em toco. Isso está aí para atender a quem manda no Brasil. Essa vai ser a última pergunta, devido ao horário, a gente precisa terminar a atividade. E a pergunta é do Josué, de Economia, do 5º ano. Essa pergunta é um pouco diferente. Não, repare bem, a gente precisa primeiro dizer de onde é que vem o dinheiro. Então, o primeiro bloco de tarefas é consertar a equação das finanças públicas por a pista que nós estamos fazendo aqui. Pôr em perspectiva e discutir um novo modelo tributário, um novo modelo de financiamento da Previdência. Admito discutir as transições todas, enfim, não cabe aqui repetir e tal, mas e todas as despesas, todas. Quer discutir comigo o Bolsa Família? Vamos discutir o Bolsa Família. E eu vou começar a discutir, dizer que essa é uma relação custo-benefício. Agora o Tribunal de Contas oportunamente descobriu que tem 178.416 benefícios fraudulentos no Bolsa Família. Justo agora. Né? Justo agora descobriram isso aqui. São 15 milhões de pessoas, tá? 15 milhões de benefícios. Descobriram que tem 178 mil e vira manchete, porque estão preparando o ambiente para a ideia, que é do consenso de Washington, da política social compensatória focada, né, naquele 1% da miséria absoluta, etc, etc. E mal sabem eles que no Canadá cada filho recebe $400, pouco importa a renda da família. Enfim, o Brasil precisa conhecer a sua realidade. Isto feito, o gasto mais importante, mais relevante, cada centavo economizado vai para incrementar o gasto em educação. Porém, de novo, estão malversando palavras. A estrutura meritocrática que nós vamos fazer antecede uma mudança do paradigma pedagógico, na linha do que nós conversamos, para construir um profissional. E eu proponho uma transição, enquanto nós vamos ganhar uma escola pública boa para todos, uma transição em que o Estado Nacional brasileiro seja capaz de perceber valores meritocráticos de jovens, de crianças, e retirá-los do meio onde eles estão e dar a eles um caminho fast track diferente. Enquanto transitamos,
vai ser uma polêmica das grandes. Mas essa eu vou bancar também, se eu for lá. Por quê? Porque não tem dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo. E nem se recicla o conjunto do magistério do dia para a noite. Tem que ser voluntário, tem que garantir um piso básico, como já avançamos, garantir um piso básico para todos e começar a criar prêmios, né, por desempenho não do professor, mas do conjunto dele, da escola, dos alunos e tal. E, ao mesmo tempo, oferecer, em integração com as universidades, cursos de retreinamento, reciclagem, requalificação, de adesão voluntária. Bom, Josué, você vai querer fazer sua pergunta? Senão eu vou fazer ela. Tá bom. A pergunta é, como o senhor imagina um possível governo Temer? Olha, eu nem sequer consigo rir, porque o que eu estou vendo é um itinerário de insensatez que está levando o Brasil para uma tragédia das grandes, não é das pequenas. E pior, eu temo, não estou afirmando que vai acontecer, eu temo pela introdução da violência nos nossos costumes e temo pela instabilidade dos próximos governos, dos próximos 10 ou 15 ou 20 anos. Vou lutar muito até o fim para que isso não aconteça. Por quê? Porque eu não sou um neutro observador da cena nacional e pouco importa para mim as consequências do meu gesto. Como eu estou convencido disto, eu acho que a história será absolutamente implacável com quem se omitiu ou tomou esse bonde. Devido ao nosso tempo, eu já vou pedir para que os convidados aqui da mesa façam as suas considerações finais. Eu vou pedir para serem um pouquinho rápidos assim, só para... Você prefere? Inverte. Bom, tudo bem. Eu quero só agradecer muito comovidamente, de fato me apaixonei, porque eu acho que é na mão de vocês que vai estar a solução disso aí. A minha geração ganhou todas, mas nesse momento nós estamos falhando gravemente com o Brasil. Assumam. Professora Mariana Jansen. Só quero agradecer o convite e a presença de todos e a certeza que a gente ainda vai surpreender. Bom, também quero agradecer muito, né? E como o Ciro falou, a gente não pode ficar como mero espectador de tudo o que está acontecendo no Brasil. Acho que é o momento de lutar, né, contra o golpe e, caso ele seja consumado, tornar um eventual governo do Michel Temer realmente um inferno. Povo na rua, movimento social, lutando para preservar o pouco que resta de franquia democrática no Brasil. É isso. Bem, eu peço, Pessoal, por gentileza, se vocês puderem sair pela porta do lado da prainha. Pela porta do lado da direita, aqui da minha direita. Exato. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Curtam nossa página no Facebook.